Senhores, vamos trazer polêmica aqui. O benefício da saída temporária de presos durante o carnaval está suspenso em Minas Gerais. A saidinha não vai acontecer. Decisão comunicada durante a unidade de combate ao crime e à corrupção do Ministério Público de Minas Gerais. Na ocasião, foram divulgadas as estratégias para fiscalização das pessoas que serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. Ao todo, 2.214 pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas em razão do cometimento de crimes, esse é o número. Desse total, 1.204 estão cumprindo medidas cautelares e 1.010 foram condenados à prisão domiciliar na região metropolitana de Belo Horizonte. Ficou estabelecido que as abordagens dos monitorados serão realizadas de forma individualizada, com a verificação pelo sistema informático controlado pela unidade de gerenciamento e monitoração eletrônica. Esses indivíduos terão horário para o recolhimento domiciliar e não vão poder frequentar bares e lugares com aglomerações públicas. Verificado o descumprimento da ordem judicial, o abordado será conduzido pela Polícia Militar para a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência pela prática do crime previsto no artigo 359 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Ninguém sai, então. O Ministério Público comunicando, inclusive, aqueles com tornozeleiras eletrônicas com toque de recolher e com acesso vetado aí a aglomerações, bares, restaurantes e outros que tais. Ainda sobre saidinha, gente, a Comissão do Senado, Comissão de Segurança Pública do Senado, aprovou hoje o projeto de lei que põe fim às saídas temporárias de presos em feriados. Pauta aprovada após 3 horas de debate, Carol. Antes da votação, o relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, propôs uma alteração no texto para que a mudança receba o nome de Lei Sargento PM Dias. A proposta lembra a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, baleado na cabeça durante o confronto no início de janeiro, aqui em Belo Horizonte. É um caso que comoveu muito, ganhou as manchetes nacionais e, infelizmente, o criminoso aí estava em uma saidinha de fim de ano, devia ter voltado para a prisão e não fez. Aliás, não foi o único que não fez. Grande parte dos presos com os que recebem o benefício da saidinha não voltam, né? Grande parte não, a gente teve acho que em torno de 30% esse ano, né? Mas Carol, não grande parte, um menos da metade. Mas é um terço, né? Mas tem que tomar cuidado com grande parte, porque já existe todo um... Eu vou mudar de grande parte para uma parte grande. Exato, deles. faz sentido. Mas assim, mostra que não é que o benefício, vou chamá-lo assim, não funciona, mas ele precisa de ser mais criterioso. Não sei se o caminho é o fim das saidinhas, mas sim a suspensão para que você trabalhe. O Estado tem estrutura para garantir a fiscalização, o monitoramento e que esses presos voltem. Porque se 1 em cada 3 presos que saem não voltam, primeiro que você está prejudicando os outros 2 que estão fazendo bom uso do benefício. Segundo, que significa que o Estado não está conseguindo segurar a bronca. E aí, de fato, você tem que sentar e rever a saidinha aí. Lucas, primeiro, eu concordo com o ouvinte que mandou pra gente que saidinha no carnaval. Eu também acho que é um péssimo momento para se colocar, a gente chama de benefício, mas a saidinha também, se bem utilizada, acho que entendida como progressão de pena e tem uma ferramenta de ressocialização. Eu já explico isso, mas, gente, a gente tem aí, então, autorização para que alguns presos, em alguns períodos do ano, façam essas saídas temporárias. Tem que lembrar sempre que esses presos já estão em regime semiaberto, então eles já não passam 24 horas dentro da cadeia. Eles saem para estudar, para trabalhar e voltam para dormir dentro do sistema prisional. São esses presos que têm direito a essas saidinhas. No carnaval, onde a segurança pública já é um desafio tão grande, eu acho que ter que lidar com isso também... É um elemento a mais, né? É um elemento a mais e não é um bom momento para, entre aspas, testar se essas pessoas vão se comportar colocadas de volta na sociedade, porque fica mais difícil você conseguir, né, capturar aquela pessoa novamente caso ela não volte na data prevista. No meio de uma festa, de uma folia, imagina Belo Horizonte recebendo aí, só BH, 5 milhões de foliões. Minas, 12 milhões. E a polícia tendo que preocupar se preso está voltando da saidinha ou não. Isso eu acho que é inegociável. Agora, sobre a questão de suspender, nesse momento, mesmo que não fosse carnaval, eu acho que tinha que suspender, sim, até porque isso merece um olhar mais apurado. Agora, eu acho que a gente também tem que focar no problema principal, Lucas, que são as leis brandas no Brasil. Sim. Que a pessoa comete um crime e passa muito pouco tempo em regime fechado. A saidinha, gente, se bem aplicada, ela é até um formato de teste para ver como que aquela pessoa se comporta na rua, ainda estando sob responsabilidade do Estado. Porque partindo do pressuposto que no Brasil não tem pena de morte
e nem prisão perpétua, a gente não tem isso. Significa que uma hora esse preso vai voltar a conviver com você na rua. Passe ele na cadeia 10, 15, 20 ou 30 anos. Eu acho mais interessante que após o tempo dele em regime fechado, ele saia progressivamente. Ao invés de você simplesmente abrir a porta da cadeia e falar, vai, agora você é um cidadão livre, não tenho nenhum controle sobre você. Acredito também que toda saidinha deveria ser obrigatório o uso da tornozeleira eletrônica. Sim. Para o monitoramento, porque é mais fácil a polícia correr atrás daquela pessoa que está monitorada do que de um cidadão, como eu disse aqui, que não tem mais nenhuma dívida com o Estado. Então, quer dizer, o que você prefere? Partindo do pressuposto que não tem como a pessoa ficar presa para sempre. E eu acho que em alguns casos ela deveria ficar. Sim. Mas não existe isso. Que simplesmente abra-se a porta da cadeia e fala, tchau, você cumpriu sua pena, você agora é um cidadão livre. Ou que depois daquele tempo, que deveria ser maior em regime fechado para muitos casos, você fala, olha, agora você vai para o semiaberto, você trabalha, estuda, volta para a cadeia e vamos começar a testar como é que esse indivíduo se comporta em alguns dias a mais fora da cadeia. Então, você passa 7 dias, volta, vê como é que essa pessoa se comportou. No outro período, passa mais 7 dias, volta, porque até aí o Estado tem responsabilidade. Então, assim, usado como um instrumento de ressocialização e de progressão de pena, eu concordo, mas o que a gente precisa focar e que pouca gente fala sobre isso é a questão de mudar a legislação. E isso, gente, é com o Congresso. Se de 1 em cada 3 presos que não voltam, a culpa, de fato, maior é do Estado, que tem que zelar pelo retorno desses presos ao local onde eles deveriam estar. Concordo com tudo que a Carol falou e acho que o Estado precisa de rever a saidinha, a forma como se fiscaliza aí o benefício da saidinha nos feriados.